Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Então eu tinha falado para vocês lá no sistema nervoso que são dois sistemas que controlam o nosso corpo. Quem são esses sistemas? O sistema nervoso e o sistema endócrino. Um se dá por meio de impulsos nervosos e de uma maneira mais rápida, e o outro se dá pela produção de hormônios e uma forma de atuação mais lenta. Esse é o nosso sistema endócrino. Quem participam deles, então, serão as glândulas endócrinas produtoras de hormônios. Quer saber o que são hormônios? Quer saber o que são glândulas endócrinas? Então acompanhe essa aula para saber mais sobre isso. Bora lá! Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje falar sobre o sistema endócrino. O que é esse sistema endócrino? Eu tinha falado para vocês na aula anterior, quando eu falei sobre sistema nervoso, que haviam dois sistemas que controlavam o nosso corpo. Eram eles o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é o alvo da nossa aula de hoje. Qual que é a diferença entre eles? O sistema nervoso, ele tem um controle mais rápido do nosso corpo e ele é feito através de impulsos nervosos. E o sistema endócrino, que a gente vai ver agora, ele atua de uma forma mais lenta através do controle da produção hormonal. Então, não é tão imediato assim como no sistema nervoso, e ele é feito através de produção de hormônios. Nós já vamos chegar no ponto de estabelecer o que é certinho a definição de hormônios, certo? Então, basicamente é isso. E o que compõe então o nosso sistema endócrino? São aqueles órgãos produtores de hormônios, que são as glândulas endócrinas, tá? Aqui eu coloquei na figura para você ao lado uma foto, um desenho mostrando para vocês as principais glândulas que nós vamos falar aqui do que compõem o sistema endócrino, todas elas produtoras então de hormônios, tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa aula falando então sobre essas glândulas. O que exatamente é uma glândula? São estruturas que são formadas através de uma derivação do tecido epitelial. E a função de uma glândula é produzir as substâncias. Então ela tem uma função produtora e secretora, né? Ela vai produzir e secretar as substâncias que ela produz. E nós temos diferentes tipos de glândulas. Por quê? Porque nós temos também diferentes tipos de substâncias. A classificação dessas glândulas, elas se referem para onde essa substância que ela produz vai ser liberada, tá? E lógico também com o tipo de substância que ela é produzida. Primeiro, vamos falar sobre as glândulas exócrinas. Exócrina, é para fora. Então, são glândulas que produzem substâncias. Que são secretadas para fora do corpo? Algumas sim, mas algumas são secretadas para dentro do nosso corpo. Então, o que quer dizer essa exócrina? O que vocês precisam saber é que glândulas exócrinas são aquelas que secretam para fora dos vasos sanguíneos, tá? Então, notem muito bem, muitas pessoas acham que a glândula exócrina, ela tem que secretar para fora do corpo, tá errado, tá? Ela tem que secretar para fora dos vasos sanguíneos. Isso sim é uma glândula exócrina. Me dá exemplo. Glândulas lacrimais, que secretam lágrimas, mamárias, sudoríparas, sebáceas, tá? Todas essas são glândulas exócrinas porque as substâncias que elas produzem e secretam vai para fora do vaso sanguíneo, não vai para dentro do nosso sangue. E aí, glândulas então endócrinas são aquelas que secretam substâncias o quê? Para dentro dos vasos sanguíneos, tá? Então ficou fácil, né? Exócrina para fora do vaso sanguíneo, endócrina para dentro do vaso sanguíneo. Só que antes, temos que deixar bem claro para vocês que essas substâncias, então, produzidas pelas glândulas endócrinas, ou seja, tudo aquilo que é liberado para dentro do nosso vaso sanguíneo por uma glândula, ela é conhecida como hormônio, tá? Então, essa substância, nós chamamos ela de hormônio. Me dá exemplo de glândulas endócrinas. São todas que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de hipófise, tireoide, suprarrenais. Temos aí as paratireoides, tá? Enfim, temos todas as glândulas que a gente vai falar para vocês nessa aula de hoje. Elas têm o seu caráter endócrino, tá?
Algumas que nós vamos falar nessa aula de hoje, elas também possuem, né, a classificação de mistas. Por quê? Porque elas vão ter, né, tanto a função de uma glândula endócrina quanto uma exócrina. Então, é uma glândula que possui essas duas funções. Ela vai produzir algumas substâncias que vão ser liberadas para fora do vaso sanguíneo, portanto, essa porção vai ser uma porção exócrina, e também vão produzir substâncias, hormônios, que serão secretados para dentro dos vasos sanguíneos. Portanto, ela também vai possuir uma porção endócrina, tá? Nesse caso, elas são chamadas de glândulas mistas. Exemplo clássico e que a gente vai ver na sala de hoje são os testículos, o ovário e o pâncreas, tá? Testículo nos homens, ovário nas mulheres e pâncreas em todos. Bom, continuando então. Aqui é só uma foto, uma ilustração para vocês, mostrando como que se dá a formação de uma glândula. Então aqui, ó, notem que o desenho aqui em cima, ela começa com um tecido epitelial, fazendo o revestimento. Ele começa a sofrer uma proliferação celular, uma divisão das células aqui do tecido epitelial, e elas vão crescendo, adentrando o nosso corpo. Quando ele sofre esse processo aqui, ó, forma, né, tem o início da formação de uma glândula aqui. E aí ele abre um canal, e nesse canal é o canal por onde vai ser secretado as substâncias, no caso de glândulas exócrinas, né, que eles vão liberar para o meio, né, fora do vaso sanguíneo. E aqui, no caso de uma glândula endócrina, quando esse conjunto aqui forma uma glândula e ela está próxima a um vaso sanguíneo, né? Por quê? Porque ela tem que secretar os seus produtos, os seus hormônios, para dentro de um vaso sanguíneo, tá? Então, assim é um esqueminha de uma maneira bem simplificada, mas que mostra para vocês como se dá a formação de uma glândula, tá? Tanto endócrina quanto exócrina. Bom, falando agora especificamente sobre esses produtos produzidos por essas glândulas endócrinas, conhecidas como hormônios. O que são hormônios? São essas substâncias, então, fabricadas por glândulas endócrinas, tá? E a função desses hormônios? Ela serve como um sinalizador para as células. Então, elas vão agir em cima de células, né? E essas células, elas são específicas para cada tipo de hormônio. Então, o hormônio que é produzido, ela vai atuar sobre cada tipo de célula, ou então as células, elas têm uma especificidade, né, receptores para cada tipo de hormônio, tá? Então, não é assim, um hormônio ele vai agir em todas as células do corpo, não. Eles vão agir somente naquelas células que possuem receptores para ele, tá? São produzidos por glândulas endócrinas, né, já falei para vocês, e secretadas para dentro dos vasos sanguíneos. Então, essa informação super importante aqui. E esses hormônios, eles têm diferentes tipos de constituição. Muita gente me pergunta, eles são formados do quê? Tá? Tem muitos hormônios que eles são formados por proteínas. Tá? E proteínas, a gente sabe que a maioria das proteínas elas são solúveis, né, em água. Portanto, essas proteínas, né, esses hormônios, perdão, que são feitos por proteínas, eles são hidrossolúveis. Tá? Então, facilmente ele se solubiliza no nosso sangue, né, no plasma sanguíneo, e ele pode ser transportado com grande facilidade, tá? Já os hormônios que são feitos a partir de lipídios, né, de ácidos graxos e lipídios, nós sabemos que elas não são solúveis em água, né? Elas são lipossolúveis, então elas são solúveis em outros compostos aí, né, iguais a ele, né, semelhantes a ele. Então, eles não conseguem ser dissolvidos, né, no plasma sanguíneo. E como que eles são transportados, então? Eles devem ser transportados ligados a outras proteínas que são carregadoras, né? Então, eles têm que ter uma associação, né, com outros compostos que fazem, né, que conseguem fazer o transporte dessas substâncias, tá? Porque elas não são solúveis no plasma sanguíneo. E as aminas? As aminas dependem muito, né? Depende do caráter dela, polar ou apolar. E aí elas podem ser tanto hidrossolúveis quanto lipossolúveis. Depende muito da composição desses aí, tá? Então ela pode ser os dois. Aqui eu estou mostrando para vocês nessa figura aqui, na ilustração, que aqui seria o capilar sanguíneo, tá? E essas substâncias em verdinho são os hormônios. Então, ó,
as células produtoras, né, as células secretoras desses hormônios estão aqui. Elas estão produzindo esses hormônios e liberando na corrente sanguínea, tá? Esses hormônios, então, vão sendo transportados pelo sangue e eles vão agir lá na célula-alvo. Por que nessa célula-alvo? Porque lá elas têm o receptor, então, para esse determinado hormônio e é lá que ele vai agir. Então, às vezes, esses hormônios, eles são produzidos lá numa região bem distante ali do nosso corpo e a atuação dele vai ser lá no outro extremo, né, longe dessa célula produtora de hormônio. Por quê? Porque justamente ele vai ser liberado esses hormônios na corrente sanguínea e quem faz o transporte para chegar no local alvo é o nosso sangue, tá? Então, nós temos as células que são alvos, elas não necessariamente elas precisam estar próximos dessas glândulas secretoras do hormônio específico dela, tá? E nós temos então aqui nessa outra figura ao lado, mostrando que esses hormônios, eles também são importantíssimos na condução dos impulsos nervosos. Por quê? Porque esses neurotransmissores que a gente falou lá em sistema nervoso, eles nada mais são do que? Do que hormônios, né? Quando a gente falou que transmite adrenalina, né? Que passa ali pela fenda sináptica, conduzindo esse impulso nervoso. Esses neurotransmissores, eles são hormônios, né? Então essa adrenalina é um hormônio, tá? Então é só para mostrar uma outra importância aqui para vocês. Belezinha? Continuando. Agora vamos começar a falar sobre as glândulas, as principais glândulas que compõem o sistema endócrino e os seus respectivos produtos, os seus respectivos hormônios, tá? E a função que eles desempenham no nosso corpo. A primeira glândula que a gente vai falar, começando então de cima para baixo, né, da parte superior ali da nossa cabeça, né, para baixo, vamos falar primeiro da glândula pineal, também chamada de epífise, tá? Você pode encontrar esses dois nomes aí. O mais comum é a gente tratar dela como glândula pineal, porque quando a gente fala de epífise, epífise também é o mesmo nome daquela parte do osso que a gente viu lá em sistema locomotor, né? E acaba confundindo, tá? Então, para não haver essa confusão de nomes, então chamamos de glândula pineal, tá? Ela fica localizada, então, lá no nosso encéfalo, na base do encéfalo, ela é bem pequenininha, né? Tá até mostrando aqui nesse desenho aqui ao lado, ó, glândula pineal e a setinha aqui, ó, mostrando onde ela tá, bem no meio do nosso encéfalo, tá? E o que tem de mais nessa glândula? Ela é produtora de um hormônio chamado de melatonina. Melatonina. Esse hormônio, tá? Ele induz ao sono. Sim, é um hormônio que ele estimula a produção do sono, né? Então, assim, quando nós temos uma falha na produção de melatonina, essa falha na produção de melatonina, ela leva, então, as pessoas a terem aquele sono, que é aquele sono leve, né? É aquele sono em que a pessoa não consegue descansar direito, que toda hora ela acorda, né? Que no dia seguinte ela acorda e parece que ela acordou cansada. Isso aí é por conta da falta da produção dessa melatonina. E essa melatonina, essa glândula, né, a glândula pineal, ela começa a produzir essa melatonina quando o ambiente está mais escuro, sendo que a luminosidade, o excesso de luz, ela bloqueia a produção desse hormônio. É por isso que quando a gente vai dormir, é bom que a gente esteja num ambiente mais escuro, né? Não adianta você dormir com a televisão ligada, ou durante o dia, né? A qualidade do seu sono durante o dia não é a mesma durante a noite. Por quê? Porque essa glândula pineal, ela não começa a produzir essa melatonina enquanto a quantidade de luz ela não for, né, diminuindo, né? Então, no ambiente escuro, ela trabalha com mais facilidade, tá? E a luminosidade em excesso bloqueia a sua atividade. Então, essa glândula, esse hormônio, então, ele vai induzir as fases de sono mais profundo, tá? E esse sono mais profundo, sim, é aquele sono reparador, que deixa a gente, né, mais descansado, descansa a nossa cabeça e mais disposto no dia seguinte. Tá tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês, por questão de curiosidade também, quais são as fases do nosso sono. Então nós temos a fase, né, número 1, que representa aproximadamente 10% da nossa noite, né? É aquele início. Essa fase número 1 é aquela fase em que o barulhinho, né, qualquer barulho você acorda, é aquele sono leve, tá?
Então, esse sono, ele não consegue fazer a pessoa descansar realmente, né? A pessoa ainda está, né, ligado ao que está acontecendo ali no ambiente. E aí o que acontece? Depois, nós temos o sono da fase 2, que já representa 45% da nossa noite, tá? Então, se a gente for ver, ó, a fase 2 seria a fase, né, principal. Perdão, esqueci só de comentar. Nessa fase número 1 é a fase que já começa, ó, a liberação da melatonina, tá? Então a melatonina começa a ser liberada na fase 1 e ela vai atuar mais então o que? Na fase 2, tá? Ela começa a ser liberada ali para atuar nas fases seguintes. A fase 2 a pessoa então já tem aquele relaxamento, a pessoa consegue descansar, começa o sistema nervoso dela, né, descansar, tá? Depois tem a fase 3, né? A fase 3, a pessoa tá com um sono profundo ainda, tá? E o corpo dela fica totalmente desacelerado, tá? Então ele começa a poupar energia, né, nessa parte aqui na fase 3. Ela representa cerca de 25% aí da nossa noite, tá? E a fase 4, nessa fase 4 é a fase onde aquele sono que você começa a ter aqueles sonhos, né? E aqueles sonhos que parecem ser realidade. Você já deve ter, né, passado por várias noites com esses tipos de sonhos, que a coisa parece muito real. Às vezes você está num sonho em que você está numa perseguição e você, né, acorda até com o batimento do coração acelerado, né? Então, nessa fase 4, esses sonhos eles são mais vívidos, tá? E o seu corpo, ele corresponde ao seu sonho, ele começa a viver aquele seu sonho. Então, se você está, né, correndo nos seus sonhos, fugindo de alguém, o seu coração também está acelerando, os seus batimentos cardíacos, né, a sua circulação, tudo aumenta, porque o seu corpo entende aquilo como sendo, né, realidade. Então, nessa fase 4 é onde começa, né, o seu corpo fisiologicamente parece bem semelhante à sua fase quando você está acordado, tá? Então você não tem, né, muito poupando energia nessa parte do sono 4, tá? É só uma questão de curiosidade para vocês, mas mostra como que a melatonina age nesse sentido, tá? Ela tira você desse sono leve e passa você para um sono mais profundo, que é um sono reparador. Essa melatonina, ela também é comercializada hoje em dia, né? É possível você encontrar ela em forma de medicação, medicação até mesmo manipulada, né? Em que as pessoas que têm dificuldade para dormir acabam fazendo a ingestão dessa medicação, dessa melatonina, para induzir esse sono e poder descansar melhor, tá? Bom, continuando. O hipotálamo agora. O hipotálamo é uma outra glândula localizada também ali na base do encéfalo, tá? E ela vai produzir para a gente dois importantes hormônios. O hormônio da ocitocina, também pode ser escrito com um X aqui ao invés do C, oxitocina, tá? E também o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, nós já falamos sobre ele quando nós falamos sobre sistema urinário, sistema excretor. O sistema, né, esse hormônio antidiurético, ele faz a regulação da quantidade de água que vai ser reabsorvida lá nos nossos rins. Portanto, quanto maior a quantidade de hormônio antidiurético, mais água é reabsorvida lá nos rins, portanto, menor o volume de urina que vai ser produzido, tá? Ela entra no sentido de poupar, né, a perda excessiva de água. Então, nossa urina fica mais concentrada, porém com um volume menor, tá? E isso retém a água no nosso corpo para a gente não se desidratar. Ele também é conhecido como vasopressina porque o efeito dela acaba aumentando, né, também a nossa pressão sanguínea, tá? Bom, o outro hormônio produzido, né, é a ocitocina. O que tem essa ocitocina? Ela promove, ó, contrações musculares uterinas. Então ela induz a contração do útero. Isso é importantíssimo no momento do parto. Quando a gestante está ali no momento, né, do parto, de dar a luz ao seu bebê, é ela que induz aquelas contrações mais fortes para poder fazer esse parto e o bebê conseguir sair então para o nascimento, tá? Além disso, a ocitocina é importante até mesmo depois do nascimento, porque é ela que estimula a liberação do leite materno. Eu falei liberação,
Não é ela que induz a produção do leite, né? A produção do leite é um outro hormônio que nós já vamos falar logo em seguida, mas esse outro hormônio, que é a prolactina, ela produz o leite e a ocitocina, ela age atuando para liberar esse leite para poder fazer a amamentação, tá? Então é importantíssimo. No final da aula eu volto a falar também um pouquinho sobre a ocitocina, de uma outra propriedade bem interessante que ela tem para a gente. Bom, o hipotálamo então produz esses dois hormônios. Só que o hipotálamo ele é meio preguiçoso. Ele produz, tá? Só que ele não libera. Né? Então, quem que vai secretar esse hormônio? O hipotálamo, notem nesse desenho que está na ilustração aqui, ó, ao lado, ele tem a função de produzir. Então, essas células do hipotálamo ó, estão produzindo esses dois hormônios. Só que ele produz e ele encaminha esses hormônios para cá, ó, para essa estrutura aqui embaixo, que é ela que vai secretar. Quem que é essa estrutura aqui embaixo? Essa estrutura aqui é uma outra glândula chamada de hipófise. Só que essa hipófise ela é dividida em duas partes. A parte da frente chamada de anterior e a parte de trás chamada de posterior. Então ele vai liberar para a hipófise posterior, tá? Também chamada de neurohipófise. Então, o hipotálamo produz ocitocina e ADH e ele libera esses hormônios para a neurohipófise e a neurohipófise é que vai controlar a secreção desses hormônios para a corrente sanguínea para se espalhar pelo nosso corpo, tá? Então, hipotálamo só produz e é a neurohipófise que libera os hormônios produzidos por ele, certinho? Nesse outro esquema aqui ao lado, ó, mostra esses hormônios. Então, o ADH que vai agir lá nos rins para controlar a quantidade de água que vai ser reabsorvida e a ocitocina que vai atuar lá na contração uterina e vai controlar a ejeção do leite materno no momento da amamentação. Continuando, agora passamos para a hipófise, né? Falamos então do hipotálamo e hipófise, agora vamos estabelecer quem é a hipófise. A hipófise, minha gente, também é conhecida como glândula pituitária. Essa pituitária, ela é responsável então por produzir vários hormônios. Tem vários hormônios atuando aqui. E essa glândula, ela tem uma importante função, por quê? Porque esses hormônios que ela produz, ela tem a função de atuar em cima de outras glândulas produtoras de hormônio, né? Então, de outras glândulas endócrinas. É por isso que ela é chamada de glândula mestra, tá? Por que glândula mestra? Porque ela vai regular, vai controlar a ação de outras glândulas, né? É uma glândula que manda nas outras glândulas. Por isso que é uma glândula mestra. Também vocês podem escutar como glândula mãe, tá? Por quê? Porque geralmente é a mãe que manda a gente fazer as coisas em casa, né? Então, minha gente, essa glândula mestra ou glândula mãe, ela vai ser responsável por controlar as atividades de outras glândulas do nosso organismo. E ela é dividida em duas partes, como eu falei para vocês. Ela é dividida naquela parte posterior, chamada de neurohipófise, tá? Ou hipófise posterior, e secreta a ocitocina e a ADH, né? Que a gente acabou de falar sobre ela. E ela tem a sua porção anterior, que ela é maior, né? A anterior também é chamada de adenohipófise, tá? A de anterior, A de adeno, é a mesma coisa, adeno e anterior hipófise. Ela vai produzir e secretar vários hormônios. Quais hormônios ela vai secretar? No próximo slide eu já vou passar isso para vocês. Só queria mostrar aqui antes de trocar o slide, para mostrar onde está a hipófise. A hipófise, né, está localizada aqui, ó, tá? Nessa regiãozinha aqui. Acima dela está o hipotálamo, tá? E lá para trás a pineal. Bom, a hipófise, né, que está mostrando aqui para a gente, ó, ela está aqui dividida em duas partes, anterior ou adeno, posterior ou neuro, tá? Agora sim, vamos para os hormônios que a adenohipófise ela vai produzir. Lembra que não vou nem comentar mais sobre a neurohipófise, porque a neurohipófise não produz, ela só secreta aqueles hormônios do hipotálamo. Vamos lá, adeno. A adeno ela vai produzir o hormônio do crescimento, conhecido como GH, tá, no inglês, de growth. Esses hormônios do crescimento, ele, pelo próprio nome, né, ele induz o crescimento do nosso corpo.
Então, quando que a gente tem uma maior atividade, uma maior produção e secreção desse hormônio do crescimento? Nos anos em que nós temos o maior crescimento corporal, que é a fase de, né, adolescência, né, que a gente está passando da fase de infância, né, para, né, um corpo mais próximo ali do adulto. Então, nessa fase de adolescência, é quando esses hormônios GH, eles começam a ser produzidos e secretados em maior intensidade. Além disso, esse GH também estimula a deposição de proteínas nos músculos. Então, ele, infelizmente, algumas pessoas utilizam até mesmo esse GH como uma forma de anabolizante, né, para fazer ganho de massa muscular. Então, ele promove também o aumento da massa muscular, fica mais fácil da pessoa ganhar, né, um volume muscular maior. Nós temos agora o segundo hormônio, chamado de prolactina. Esse hormônio eu falei, né, anteriormente já para vocês, que é o hormônio responsável pela produção do leite materno, tá? Então, as mulheres produzem essa prolactina para começar a produzir o leite necessário, então, para alimentar, né, o bebê, o recém-nascido. Tudo bem? Ela começa a ser produzida durante ainda a gestação, tá? Então, muita gente acha que a mulher só começa a produzir o leite depois que o bebê nasce. Não, ela já começa durante a gestação, já atua, né, esse hormônio prolactina. O próximo hormônio, né? São dois hormônios aqui que são chamados de hormônios gonadotróficos, né? Porque eles atuam lá nas gônadas. Então são eles, né? O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tá? Esses dois hormônios aí, o folículo estimulante primeiro, ele pelo nome, ó, estimulante, né, do folículo. Então, é um hormônio que ele vai atuar lá nos ovários para estimular a maturação do folículo, tá? E o que é esse folículo? É o que vai, né, proteger o óvulo. E ele, né, quando ele já, né, quando ele já está maduro, né, esse folículo, ele libera o óvulo para ovulação, né, importante ali no ciclo menstrual. Então, nas mulheres, o que ele faz? Ele vai estimular a maturação do folículo, tá? E, ou seja, né, o gameta feminino. Já no homem, né, fala, então só a mulher que produz? Não, o homem produz também, tá? O folículo estimulante, ele vai atuar na maturação e produção de espermatozoides, tá? Então, para resumir essa função dele, o hormônio folículo estimulante, né, ou também conhecido simplesmente por FSH, ele vai fazer o quê? Ele vai atuar na produção de gametas, tá? Gametas são as células sexuais, tanto masculinas quanto femininas. E o hormônio luteinizante? Ele recebe esse nome luteinizante por quê? Porque ele vai fazer a transformação do que restou desse folículo, né, em corpo lúteo. E esse corpo lúteo é importante para a produção hormonal, né, principalmente de progesterona nas mulheres. Então, ele tem essa produção, né, ele vai regular essa glândula a produzir um outro hormônio, a progesterona, tá bom? E nos homens? Nos homens também, ele vai atuar lá nos testículos, atuando na produção de um outro hormônio, agora um hormônio masculino, que é a testosterona, tá? Então, para resumir a função do hormônio luteinizante, é um hormônio que atua, né, lá nas gônadas, né, no testículo e no ovário, para produção de hormônios sexuais, tá? Então, ele estimula lá o ovário a produzir progesterona e estimula o testículo a produzir testosterona. Certinho? Bom, passamos agora para esses dois hormônios aqui. Temos o hormônio estimulante da tireoide, chamado também de TSH. Esse hormônio, né, também chamado de hormônio tireotrófico, ele vai regular a função da tireoide. A tireoide é uma outra glândula que a gente já vai ver, que ela tem a função de controlar o nosso metabolismo, tá? Então, esse hormônio TSH controla a tireoide. E o outro hormônio que está aqui, o último dessa lista, é o hormônio chamado de adrenocorticotrófico. Ele, também conhecido como ACTH, esse hormônio ele vai, né, controlar as suprarrenais, né, que são outras glândulas. E uma coisa importante dele é que ele controla a produção de um hormônio chamado de cortisol. O cortisol, a gente discute muito ele hoje em dia, né, ele tem sido
bastante divulgado pela mídia, porque o cortisol é um dos hormônios, né, que ele está relacionado aos índices elevados de estresse, tá? Então, esse cortisol em excesso, ele pode causar, então, altos níveis de estresse na pessoa, e o estresse, ele é um causador de muitas doenças aí, tá? Está relacionado a cânceres, né, tumores, a problemas cardíacos, a uma diminuição do sistema imune, tá? Enfim, ela tem várias complicações aí do estresse, tudo isso causado por esse acúmulo de cortisol, e quem controla isso é o adrenocorticotrófico, que vai controlar as suprarrenais que produzem ele, certo? Bom, vamos lá então, continuando. Antes da gente prosseguir, vamos só analisar essa figura aqui que traz um resuminho das funções da hipófise, tá? Então, ó, que eu falei para vocês, primeiro, a adenohipófise, que ela tem a função de produção e secreção daqueles monte de hormônios, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir o hormônio prolactina, que ela atua nas glândulas mamárias para a produção do leite materno. Ela produz o hormônio folículo estimulante e luteinizante, que atuam lá nas gônadas. Ela faz, então, a atuação lá no testículo e nos ovários, tá? Nós temos o hormônio TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que ele vai atuar na tireoide, pelo próprio nome que está falando. Temos o hormônio adrenocorticotrófico, que ele vai atuar nas suprarrenais. A suprarrenal é isso aqui, né? A gente já vai falar também sobre ela. E nós temos o hormônio do crescimento, chamado de GH, que ele vai atuar no crescimento do nosso corpo. Então, atuando sobre ossos e também sobre músculos. E a parte da neurohipófise? A neurohipófise, lembra que ela não tem a função de produção de hormônios, ela tem somente a função de secreção dos hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo produz, manda para a neurohipófise, e a neurohipófise é que secretam eles. Quem são eles? Ocitocina, que age na ejeção do leite materno, e o ADH, que ele vai atuar lá nos túbulos, né, nos renais, para fazer a reabsorção de água e controlar, então, o volume de urina que vai ser produzido, certo? Bom, continuando então. Agora vamos para a tireoide. O que é a tireoide? Quando eu falo sobre tireoide, falo assim, e aí, tireoide? Aí muita gente me fala, a minha mãe, ela tem tireoide, né? Fala, eu tenho uma tia que tem tireoide. Eu falei, gente, tireoide todo mundo tem. Ela é uma glândula importante para o nosso corpo por controlar o nosso metabolismo. O que essas pessoas querem dizer de ter tireoide é que essas pessoas têm problemas na tireoide, tá? Esses problemas, elas podem ser de duas formas. Podem ter vários problemas, na verdade, né? Mas as duas formas no funcionamento da tireoide são o quê? São o hipotireoidismo, quando a sua tireoide ela funciona abaixo daquilo que ela deveria funcionar, e ela tem também, né, ela pode ter também o hipertireoidismo, quando essa tireoide ela funciona acima do normal, tá? Acima daquilo que ela deveria funcionar. A tireoide, então, só para estabelecer, né, explicando o geral sobre ela, é uma glândula que ela tem um formatinho de borboleta que a gente fala, tá? E ela tem um tamanho que varia de 15 a 25 gramas, isso varia de pessoa para pessoa e de sexo também, de homens e mulheres, tá? E ela fica localizada nessa região do nosso pescoço, tá? Não, ela não é aquele gogó, tá? Que a gente chama de pomo de Adão. Não é esse gogózinho aí, né? Tem muita gente que acha que é esse gogó. Ela fica localizada logo abaixo dele, tá? Então, essa glândula ela é responsável por controlar o nosso metabolismo. Ela regula como que ele vai funcionar. Mais lento, né, mais rápido. E ela produz dois hormônios. Esses hormônios são quem? São o triiodotironina e o tetraiodotironina, tá? Iodo, né? É triiodo e tetraiodo, tá? Isso aqui tem a ver com iodo, tá? Por que esse iodo? Gente, o iodo é necessário para a nossa alimentação justamente para regular a produção desses hormônios T3 e T4, né? Então não precisa decorar esse nome, triiodotironina, tetraiodotironina. Decora T3 e T4. O T4 também pode ser chamado de tiroxina, tá? Então esses hormônios T3 e T4, eles são produzidos pela tireoide e eles precisam de iodo para isso.
E onde nós temos iodo na nossa alimentação? O iodo, ele vem principalmente ali, né, de organismos aquáticos, de peixes, né, de crustáceos. Só que o brasileiro não tem esse costume de ingerir esse tipo de alimento todos os dias. Deveria ter, né, mas não tem. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos um consumo de proteína animal invertido do resto do mundo, né? Para a maior parte do mundo, os peixes são a principal fonte de proteína animal. Aqui para o brasileiro, ela é a última, né? Então a gente costuma comer primeiro, né, carne bovina, depois de frango, depois suína e depois, né, a de peixes. No mundo inteiro é invertido, né? Vem primeiro a de peixes, depois a suína, depois de aves, depois a de bovinos, tá? E o ideal seria essa alimentação com peixes aí e frutos do mar, por quê? Porque elas são ricos em iodo, tá? E isso é importante para o funcionamento da nossa tireoide. Já que o brasileiro não tem essa alimentação, o governo criou, né, uma lei aí que obriga a todos os fabricantes de sal aqui no nosso país a enriquecer o sal de cozinha com iodo. Então, por isso que quando vocês vão comprar esse sal, ele vem escrito sal iodado, tá? Ele acaba sendo bom para a tireoide porque você fornece iodo para ela, só que você aumenta a quantidade de sal presente, né, de íons presentes ali no sal, e isso acaba influenciando na hipertensão para aqueles que têm problemas aí de pressão alta, tá? Bom, então, esse funcionamento da tireoide seria que ela funcionasse normalmente produzindo esses dois hormônios, T3 e T4, porque eles é que atuam na regulação do metabolismo, tá? Eles vão fazer com que seu metabolismo funcione da maneira adequada. Se ele funcionar de forma irregular, produzindo a menos esses hormônios, a pessoa tem um quadro chamado de hipotireoidismo, tá? Porque funciona abaixo, né, a tireoide. E o hipertireoidismo é quando a tireoide funciona acima do, né, necessário. E ela tem, né, características bem distintas uma da outra, tá? O hipotireoidismo, a pessoa, né, ela costuma ter um quadro, né, bem clássico ali, que a pessoa acaba engordando com facilidade, ela tem menos predisposição para fazer atividades. E aqui nesse quadro, eu passei para vocês também aqui, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, né? Ela não tem disposição, por quê? Porque está sempre cansada, tem a pele mais seca e áspera, tá? Então são quadros de hipotireoidismo. Tem uma tendência fácil para engordar, ganhar peso também. Já as pessoas com hipertireoidismo, elas são, né, de uma certa forma o oposto. Ela tem um metabolismo funcionando muito rápido. Então ela tem uma perda de peso acelerada. Ela come e está sempre ali, magrela, né? Magra de ruim, muita gente chama, né? Mas ela tem, né, ela não consegue ganhar peso, por mais que ela coma. Uma outra característica é que ela tem metabolismo acelerado e ela está também sempre transpirando, está suando, tá? E duas coisas importantes aqui que é bom perceber também, né? Elas são geralmente magras, né? Mas importante, ó, olhos salientes, né? Chamado de exoftalmia. Os olhos parecem ser mais arregalados e saltados, né? Para fora ali. E o pescoço, ele fica com um inchaço na área do pescoço, chamado de bócio, tá? Também, novamente, não estou falando do gogó, tá? Estou falando de um inchaço na região do pescoço. Ela fica uma bola ali no pescoço, é chamado de bócio, tá? É característico, então, de pessoas que têm esse hipertireoidismo, ok? As duas situações, elas devem ser controladas porque corre-se o risco aí, né, de ter esse metabolismo acelerado ou diminuto demais. Continuando. Agora as paratireoides. As paratireoides são pequenas glândulazinhas que ficam localizadas rodeando a tireoide, tá? E ela tem a função na produção de dois importantes hormônios que controlam a quantidade de cálcio presente no nosso sangue. São eles calcitonina e paratormônio. A calcitonina e o paratormônio, eles têm a atuação oposta uma da outra, tá? A calcitonina, ela vai diminuir a quantidade de cálcio no nosso sangue. Então ela fala, opa, tem muito cálcio aí no nosso sangue, vamos tirar ele daí. E ele começa a retirar, então produz calcitonina para diminuir a quantidade de cálcio lá no sangue. E o paratormônio faz o inverso, fala, opa, tem pouco cálcio ali no nosso sangue,
Vamos começar a colocar mais cálcio ali. Então ela aumenta o nível de cálcio no sangue. Falando desse jeito, parece fácil, mas para onde vai esse cálcio que a calcitonina tira e de onde vem esse cálcio que o paratormônio coloca no sangue? Ele vem ou vai para as nossas reservas de cálcio no nosso corpo. Onde nós temos reserva de cálcio no nosso corpo? Nos ossos. Então, quando a gente tem muita calcitonina em ação, nós estamos tirando o cálcio da nossa corrente sanguínea e nós estamos depositando no nosso cofre, que são os ossos. Então, ele causa um fortalecimento ali dos ossos por acúmulo de cálcio ali. E quando está em falta o cálcio no sangue, o que ele faz? Ele vai na nossa reserva, no banco de cálcio, né? Retira o cálcio dos nossos ossos, deixam esses ossos mais frágeis e coloca o cálcio para a corrente sanguínea. Para que serve esse cálcio na corrente sanguínea? Poxa, a gente já viu isso em várias aulas aí, né? Ele serve para fazer contração muscular, para condução de impulso nervoso, tá? Então o cálcio ele atua, é importantíssimo ter cálcio presente no nosso sangue. Só que ele tem que ter no nível certo, tá? Então esses dois hormônios, eles atuam aí, tá? No controle dos níveis de cálcio no nosso sangue. Tá em excesso, tira do sangue, deposita no osso, pela calcitonina. Tá em falta no nosso sangue, o paratormônio retira cálcio dos ossos e coloca na corrente sanguínea para aumentar esses níveis de cálcio lá. Belezinha? Aqui eu mostrei para vocês então como que se dá essa atuação, tá? Calcitonina, ela deposita cálcio nos ossos. Paratormônio, ela vai retirar o cálcio dos ossos, né, e colocar na corrente sanguínea para aumentar esses níveis. Continuando. Agora vamos para as suprarrenais. Elas recebem esse nome de suprarrenais porque elas estão acima dos rins. Então essa estrutura triangular que parece uma touquinha aqui, ó, que está revestindo aqui, né, em cima do nosso rim. Tem gente que fala, nossa, tem uma bolotinha de gordura. Não é gordura, tá? São glândulas ali. E as suprarrenais, coloquei aqui 3 hormônios para vocês que elas participam, que elas produzem, tá? Um chamado de adrenalina. Vocês, se não conhecem, já ouviram falar muito, pelo menos, dela, tá? A adrenalina, nós discutimos a atuação dela lá em sistema nervoso, né? Na parte do sistema nervoso periférico autônomo simpático. A adrenalina, ela atua para deixar o nosso corpo no estado de alerta. Então, ela faz o quê? Acelera o batimento cardíaco, circulação de sangue, aumenta a quantidade de glicose no nosso sangue, dilatação de pupila, relaxamento da bexiga urinária, para o peristaltismo, tá? Então ele deixa o nosso corpo preparado para tomar alguma decisão rápida ali, tá? E depois nós temos o cortisol, que eu falei para vocês já, né? Então essas suprarrenais são as responsáveis pela produção desse cortisol e ele está relacionado então ao estresse e ao sistema imunológico, tá? Então altos níveis de cortisol levam ao estresse e diminuição do sistema imunológico. E nós já falamos também de aldosterona quando falamos de sistema excretor, sistema urinário. A aldosterona, ela atuava lá, né, na porção dos túbulos contorcidos distais, absorvendo sais minerais. E quando ele reabsorvia os sais minerais da urina, né, puxava de volta para o nosso corpo, ele levava água junto com ele. Portanto, ela diminuía também o volume de urina e aumentava o volume de sangue, aumentando a pressão arterial, tá? Então a aldosterona, ela também tem essa propriedade de diminuir o volume de urina produzido e de aumentar a nossa pressão sanguínea, certo? Todos esses 3 hormônios aí, ó, são produzidos pelas suprarrenais. São 2 glândulazinhas acima dos nossos rins, né? Uma em cada rim. Certo, minha gente? Aqui eu mostrei para vocês, só para vocês verem como que é mais ou menos um esquema de uma suprarrenal, tá? E só por questão de observação, na de cima é a mais importante para vocês observarem onde elas estão localizadas. Vamos lá, continuando. Vamos agora, né, partindo para as glândulas chamadas de glândulas mistas. Então todas essas que eu falei antes são as glândulas endócrinas, agora são as mistas. Ou seja, elas vão ter um caráter de produção exócrina e outro de endócrina, tá? Nós não vamos discutir aqui
o papel das porções exócrinas dessas glândulas, tá? Porque a nossa aula é de sistema endócrino. Então, vamos somente falar sobre as suas porções endócrinas. Então, ó, o pâncreas, ele produz, né, ele é uma glândula mista, que ele vai produzir substâncias que na sua porção exócrina, só para citar para vocês o que é o suco pancreático que ela produz, que vai atuar na digestão, então, dos alimentos. Perdão. E nós temos a sua porção endócrina, que essa sim é importante a gente saber para essa aula. Ela vai produzir dois importantes hormônios, que é a insulina e o glucagon. Essa insulina e esse glucagon, eles vão atuar no controle dos níveis de glicose no nosso sangue, tá? Elas têm uma atuação bem parecida, né, com aquela que eu falei para vocês das paratireoides que controlam os níveis de cálcio. Agora aqui, elas vão controlar os níveis de glicose no nosso sangue. Quando nós temos muita glicose no nosso sangue, tá? Logo depois, por exemplo, de nos alimentarmos, né, a gente faz uma alimentação, principalmente quando a gente come muito carboidrato, muito açúcar, né? Então o teor de glicose presente no nosso sangue, ela sobe muito. E aí, o que acontece? Todo esse açúcar no sangue, ele não vai ser jogado fora, porque ele é a energia do nosso corpo. Só que tem grande quantidade de glicose ali, está em excesso. Então, para não jogar fora, o que a gente faz? Vamos pegar eles e guardar na nossa reserva, tá? O que é essa nossa reserva? É as nossas gorduras, né? Então, o nosso fígado transforma essa gordura, transforma essa glicose em gordura para ser armazenado como um tecido de reserva ali, tá? E quem faz essa atuação para diminuir essa glicose no sangue e transformar ela em gordura é a insulina, tá? Então a insulina ela faz o quê? Reduz a taxa de glicose no sangue, tá? Tira a glicose, transforma em gordura para a gente armazenar. E o glucagon? O glucagon faz o inverso, fala, opa, faz tempo que a gente não se alimenta, né? Tá com pouca glicose no nosso sangue, tá com pouca energia. Então a gente precisa ter mais energia, precisa ter mais glicose. E a gente está longe ainda da hora da gente almoçar. O que a gente vai fazer? O nosso corpo secreta o glucagon, e o glucagon ele vai atuar fazendo esse processo inverso. Ele vai pegar aquela gordurinha, né, que está armazenada ali, vai estimular o nosso fígado a quebrar essa gordura, transformando em glicose e jogando essa glicose para o sangue, para a gente ter energia para desempenhar as funções do dia a dia, tá? Então, esses dois hormônios eles atuam de formas antagônicas. A insulina reduz a taxa de glicose no sangue e o glucagon ele aumenta a taxa de glicose no sangue. Aqui nessa figura ao lado é só para mostrar para vocês, ó. O pâncreas é essa estrutura que está aqui em bege, né, que tem esse formato comprido aqui, tá? Parece uma língua compridona aqui. Ela tem a sua porção exócrina, que na sua porção exócrina ela produz o suco pancreático, e aí ela caminha esse suco pancreático, né, para ser liberado lá no duodeno para digestão. E a sua... Opa, grifei errado aqui. Desculpa, gente. É aqui, ó, porção exócrina, sem querer. Ela secreta suas substâncias que vão ser liberadas lá para dentro do pâncreas, tá? A sua porção endócrina, que está aqui, ela vai produzir os hormônios e vai liberar para a corrente sanguínea, para o vaso sanguíneo, tá bom? Então, esse aqui é o nosso pâncreas. Vou colocar esse outro slide aqui só para resumir esse processo que eles mostram aqui, né, da nossa alimentação. Então, ó, tá com a taxa de glicose alta, né, no nosso sangue, logo depois que a gente comeu, o que ele faz? Estimula as células beta do pâncreas a produzirem insulina. A insulina ela vai pegar esse açúcar do nosso sangue, vai estimular o fígado a transformar em glicogênio, que é a gordura, tá? E armazenar ele na forma de reserva, tá? Vai depositar ele na poupança. E aí, o que vai acontecer? Ficamos bastante tempo sem alimentação, né? Estamos em jejum, né? Ou a gente está em regime, está comendo pouco, né? E aí a gente precisa ter mais açúcar no nosso sangue. O que acontece? Estimula ali o pâncreas, tá? Então essas células agora, as células beta, né? Aqui é as células alfa, aqui é as células beta, elas produzem agora glucagon, e o glucagon faz o quê? Pega aquela gordura, né, o glicogênio que estava armazenado, quebra ele, transforma em glicose, para liberar para a corrente sanguínea, para ter mais energia para o nosso corpo, certo?
Então, olha essa atuação aí. Agora vocês já sabem também como que você acaba engordando ou emagrecendo, né? Vamos lá. Agora partindo para o ovário. Ovário, lógico, né, minha gente? Estamos falando aqui para as mulheres. Então, o ovário, que é uma glândula, né, lá sexual, ela vai estar presente em mulheres. E esses ovários, eles são glândulas mistas também. Por quê? Porque na sua porção exócrina, ela vai produzir o óvulo, que nós não vamos discutir nessa aula de hoje, e na sua porção endócrina, ela vai produzir o quê? O estrógeno e a progesterona, tá? São dois hormônios sexuais femininos que eles têm essas características aqui, ó. O estrógeno, elas desenvolvem as características sexuais secundárias femininas. Por que secundárias? Porque as primárias, ela é o desenvolvimento do próprio órgão reprodutivo, tá? E essas características sexuais primárias, ela se dá por um mecanismo genético, né? Por cromossomos sexuais. XX, mulher, né? Aí mulheres têm o quê? Órgão reprodutor feminino. Então, isso aí é uma característica primária. E quais são as características secundárias femininas que são desempenhadas, então, pela produção de hormônios sexuais, pelo estrógeno? É o quê? É o crescimento, por exemplo, de mamas, é o afinamento, né, da cintura, crescimento do quadril, tá? Ele não deixa o espessamento da corda vocal, por isso que mulheres têm voz mais grave, né, do que homens que têm voz mais aguda, tá? As mulheres, né, quando a mulher engorda, ela tem um acúmulo de gordura na região dos glúteos, né, e dos quadris. E isso também é causado pelo estrógeno, tá? Outra característica sexual secundária é crescimento de pelos pubianos, tá? Então, todas essas características aí são secundárias e elas são controladas pelo hormônio, pelo estrógeno. Além disso, o estrógeno atua para fazer o espessamento do endométrio. Ele deixa o endométrio mais espesso, mais grosso e bastante irrigado de vasos sanguíneos. Quando não tem, né, uma gravidez, o que acontece? Esse endométrio ele vai descamar e libera todos esses vasos sanguíneos, por isso que tem esse sangramento, tá? Nós vamos discutir isso em sistema reprodutor, tá? Depois, tem a progesterona, o outro hormônio, tá? Esse segundo hormônio sexual feminino, ele tem a função de manter o endométrio, portanto, ele é importante durante a gestação. Quando os níveis de progesterona estão altos, né, ele faz o quê? Ele não deixa o endométrio descascar, descamar, né? Então a mulher não tem, nesse período, né, a menstruação. Por isso que mulheres que estão grávidas, elas não menstruam, porque mantêm a progesterona em grande quantidade, mantêm o endométrio sem descamar e, portanto, não menstruam. Certinho? Então esses dois hormônios aí são os produzidos pelo ovário. Já nos homens, o testículo, que também é uma glândula mista, assim como, né, no ovário, a sua porção exócrina, ela produz os gametas, então no homem ele vai produzir também o gameta, no homem chamado de espermatozoide. E na sua porção endócrina, produtora de hormônio, vai produzir o hormônio sexual masculino, que é responsável então pelas características sexuais secundárias masculinas, tá? Da mesma forma como a feminina, né, a primária, ela quer dizer o crescimento dos órgãos reprodutores, que é determinado por uma característica genética, tá? Já as características secundárias dos homens são o quê? Engrossamento das cordas vocais, por isso que o homem tem a voz mais grossa, né, do que a da mulher, mais grave. O acúmulo de gordura, né, nos homens é na região da barriga, do abdômen, tá? Então por isso que o homem engorda na barriga. Outra característica, a testosterona, ela tem uma facilidade para ganho de massa muscular, tá? Então por isso que também a testosterona, muitas vezes, ela é utilizada ilegalmente como anabolizantes por atletas aí, né? Que faz o quê? Aumento da massa muscular, do volume muscular, tá? Por isso também que homens acabam tendo uma massa muscular maior do que mulheres, por conta da testosterona, tá? E também eles ajudam o desenvolvimento dos próprios testículos e da próstata, tá? Então, essas características aí são importantes para os homens. Outras características sexuais secundárias em homens, né? Crescimento de pelos pubianos, alargamento do ombro, tá? Então, o ombro fica mais largo, enfim. Tudo bem? Aqui o desenho para vocês para mostrarem, né? Então, ó, o testículo, tá? 2 testículos aqui.
E eles produzem, então, né, os gametas que vão ser liberados aqui, ó, né, pelo canal deferente, depois sobe, depois vai sair lá pela uretra, tá? E a parte que vai à produção, né, de hormônios, de testosterona, ela vai ser lançada para onde? Para os vasos sanguíneos, tá bom? Certo, minha gente? Duas coisas que nós temos que falar agora aqui, para a gente finalizar essa aula. Controle da produção hormonal. Como que é controlado a produção de hormônios? Através do mecanismo de retroalimentação, chamado de feedback, tá? Então é importante vocês saberem isso, feedback. O feedback negativo é o que ocorre na maior parte, né, das vezes no nosso corpo. O que é isso? Ele ocorre para controlar, né, o estímulo. Então, ele ocorre para fazer o quê? Para diminuir o estímulo inicial. Que estímulo inicial? Por exemplo, aumentou a quantidade de glicose no nosso sangue. Esse, né, é o estímulo. Então, aumento da glicose no sangue. O que você vai fazer para normalizar isso? Você vai aumentar a produção de insulina. E o que a insulina faz? Ela reduz o estímulo, reduz a quantidade de glicose. Então, esse mecanismo é chamado de feedback negativo. É quando, né, a produção de hormônios desencadeia a diminuição do estímulo inicial. Tá? E o feedback positivo? O feedback positivo já é mais difícil de acontecer no nosso corpo, mas acontece. É quando a produção de hormônio ela tem a função de aumentar ainda mais o efeito do estímulo. Isso aqui é muito legal na hora do parto. Por exemplo, a mulher, o estímulo é o quê? Contrações do útero, né? Então ela começa a ter contrações do útero para o parto. Esse é o estímulo. Se fosse feedback negativo, o que ia fazer? Ia produzir um hormônio que ia diminuir a contração do útero para voltar ao normal. Só que como é o parto, no parto ela precisa fazer o quê? Precisa aumentar a quantidade de contrações para fazer o nascimento, para ajudar o bebê a sair. Então, esse é o feedback positivo. O que ela vai fazer? Ela vai produzir ocitocina para aumentar ainda mais a quantidade de contrações. Tá? Então, a contração inicial, que é o estímulo, desencadeia a produção maior de ocitocina, que aumenta ainda mais as contrações do parto para o bebê conseguir nascer. Então, é um estímulo que estimula a produção de hormônios que aumenta o estímulo. Tá? Isso é um feedback positivo. Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês só um esquema, né, mostrando essa situação. Então, ó, você tem a produção de hormônios que aumentam, né, ou diminuem a produção desse estímulo. Tá? Aqui está mostrando, por exemplo, o hormônio da tireoide. Né? Então, ó, o hipotálamo produziu o TSH, tá? E o TSH vai agir lá na hipófise. Tá? Então, ele vai estimular a sua hipófise. A hipófise, né, o que ela fez? Você estimulou a hipófise a produzir os hormônios T3 e T4. Né? Tá aqui, ó, o T3 e o T4. Produziu bastante hormônio T3 e T4, o que acontece? O estímulo vai ter que ser cessado. Então ele inibe agora a produção do TSH. Aí inibe a produção da atuação do TSH na hipófise e diminui a secreção dos hormônios aqui. Certo? Tudo bem? Entendidos? E agora, para a gente finalizar a nossa aula, vamos falar sobre 4 hormôniozinhos importantes para a nossa vida no dia a dia, que a gente batizou carinhosamente de Quarteto da Felicidade. Lógico que esse nome não é científico, né? É um nome popular aí que foi dado para esses 4 hormônios aí que tem atuação importante para o nosso corpo no nosso dia a dia para uma vida saudável, tá? Nós temos aí o hormônio dopamina, o hormônio serotonina, o hormônio endorfina e o hormônio ocitocina, que eu havia falado para vocês que ia repetir no final da aula. A dopamina, tá? Ela é um neurotransmissor que nos dá motivação, tá? Essa dopamina, ela nos ajuda a alcançar objetivos. Como assim? Ela aumenta a nossa concentração, ela nos deixa mais motivado para as tarefas no dia a dia. A dopamina, ela também está envolvida em situações agradáveis. Tanto é que a dopamina também é chamada de hormônio da luxúria, né? Que nos dá prazer, né? Que nos dá aquela sensação prazerosa de desenvolver as atividades, tá? Isso é a dopamina que age no nosso corpo.
Quanto maior esses níveis de dopamina, maior são essas sensações. A serotonina é um outro hormônio que está relacionado à sensação de bem-estar, de prazer, de conquista, tá? Sabe aquela vez que você, assim, você estudou para a prova, você falou assim, tô precisando tirar nota. Aí você foi, estudou, né? Por exemplo, no vestibular. Você está estudando para passar no vestibular. Quando sai, né? Quando você faz a sua prova, né? E aí você sai com aquela sensação de que você conseguiu, que você passou no vestibular, que você ralou o ano inteiro para estudar, e no final aquilo tudo o resultado foi conquistado, né? É a sensação da serotonina, tá? Ela te dá aquela sensação de dever cumprido, que o seu esforço valeu a pena, que você está sendo reconhecido por aquilo que você fez, tá? É essa sensação. A serotonina, ela também, os níveis baixos de serotonina estão altamente relacionados com depressão, tá? Mau humor. Então, a serotonina, né, age, né, sobre o nosso corpo, minimizando esses efeitos aí, negativos. E muitas vezes o nosso corpo, ele retira a serotonina rapidamente, né? Então, o que acontece? Pessoas com depressão produzem serotonina. Só que essa serotonina, rapidamente, ela é recaptada e ela diminui a quantidade desse hormônio no nosso organismo. E as pessoas voltam naquele estado, né, que estavam antes. Por isso que muitos dos remédios antidepressivos, eles são remédios que eles inibem a recaptação de serotonina, deixando ela atuar por mais tempo no nosso corpo, tá? A endorfina é um outro hormônio que ela atua como se fosse um analgésico natural no nosso corpo. Ela diminui a dor e o estresse, tá? Essa endorfina, ela é altamente produzida nas atividades físicas, por exemplo. Você já percebeu que às vezes você está praticando uma atividade física, está tão intenso ali, concentrado, essas coisas, que você não sente nada de dor, né? E depois, quando o seu corpo esfria, parece que tudo está doendo. Você fala assim, nossa, tô aqui com uma lesão aqui no joelho, eu nem senti, né, durante a prática do exercício, agora que meu corpo esfriou, está doendo, por conta dessas endorfinas, tá? Ela faz o nosso corpo a ter uma sensação de bem-estar, tá? Isso, as atividades físicas liberam muito essas endorfinas. E a ocitocina? A ocitocina é aquele hormônio que eu falei para vocês que atua na ejeção do leite materno, das contrações uterinas, mas essa ocitocina também é aquela uma que te dá uma sensação de prazer, né? Uma sensação de relaxamento, sabe abraço de mãe, né? Quando você tá com aquela sensação que tá tudo à sua volta tá revirado, tá ruim, não sei o quê, e você chega na sua casa, que você tá num ambiente que você se sente seguro, você dá aquela respirada funda e fala, cheguei em casa. É essa sensação da ocitocina, tá? Então ela promove um relaxamento, ela desenvolve maior os laços emocionais, tá? De relacionamento, certo? Então, é essa a atuação dela. Esses 4 hormônios atuando em conjunto, tá? De forma adequada, é o que deixa o nosso corpo em um estado mais tranquilo, de funcionamento mais adequado do nosso organismo. E quando eles estão alterados, é que a gente começa a desenvolver sintomas, né, de perturbação comportamental, né, do nosso bom humor, tá? Então, coloquei aqui para vocês, ó, mais ou menos um esqueminha que mostra como que, né, esses hormônios eles atuam no nosso corpo. Quando tá tudo bem, ó, né, tá tudo em love, no amor, essas coisas, esses hormônios, eles estão controlados em doses altas, né? Então, ó, dopamina, serotonina e ocitocina, tá tudo na boa nessa, né, na situação de amor. Na situação de depressão, você nem tem produção, ó, de ocitocina e a sua de depressão, ó, a sua dopamina e serotonina estão em níveis muito baixos. Numa briga, né, numa situação em que você está lá, né, nervoso, o que acontece? A adrenalina começa a ficar muito alta, né? Olha a adrenalina, muito alta, tá? Certo? E a noradrenalina também, né? Que são as duas parecidas. Em situações de felicidade, olha a serotonina lá em cima. De ansiedade, ó a dopamina lá embaixo.
Em esquizofrenia, olha só a dopamina, como está altíssima e não tem a produção dos outros, tá? Então, a pessoa, né, tá precisando seriamente aí de tratamento, certo? Isso aqui, lógico, né, minha gente, é uma ilustração só para trazer para vocês de uma forma muito, mas muito simplificada de como agem mais ou menos esses hormônios no nosso corpo, tá? E isso mostra para vocês que muitas vezes essa alteração comportamental que nós temos, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, tá? São atuações desses hormônios que reflete no nosso corpo, tá? Coloquei essa foto aqui só para mostrar para vocês de como, né, esses hormônios podem ser controlados na sua produção, né? Então, dopamina com atividades físicas, dormir bem, tá? A ocitocina, né, com esse relaxamento, concentração. A serotonina, né, pode ser feita também através da alimentação, né, mas também, né, por você aproveitar melhor o seu dia a dia, ter bons sentimentos, recordar momentos felizes, né, resgatar aquelas boas memórias. E endorfinas, exercício, né, gente? Praticar exercícios, rir bastante, tá? Se distrair um pouco, tudo bem? Então, algumas dicas, né, só para você ter uma melhor qualidade de vida aí, né, para o seu corpo e no seu dia a dia. Então, aqui vocês entendem como que esses hormônios atuam alterando o nosso corpo, né, para o bom ou para o ruim, às vezes, que a gente não sabia por que, que a gente estava bravo, às vezes, por que, que a gente está chorando tanto, né? São esses hormônios que estão atuando nesse sentido. Principalmente para mulheres que passam aí pelo terrível ciclo menstrual, né, que tem aquela fase de TPM, onde os hormônios se bagunçam inteiro, né, ficam todos confusos nesse sobe e desce, essa montanha russa de hormônios aí. Certo, minha gente? Valeu pela presença de todo mundo, fiquem todos com Deus, aguardo vocês na próxima aula, até mais.